Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoa, Senhor Jesus. Veni, Criator Espíritos. Vem, ó Criador Espíritos. Vem, ó Criador Espírito. Vem, ó Criador Espírito. As almas dos teus visita. Os corações que criaste. Enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado dom do Pai Celestial. Fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça. Dedo és da destra paterna. Do Pai solene promessa. Dás força da voz superna. Nossa razão esclarece. Teu amor no peito acende. Do nosso corpo a fraqueza. Com tua força defende. De nós afasta o inimigo. Dá-nos a paz sem demora. Guia-nos evitaremos. Tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai, seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Estela. Ave Maria. Ave do mar estrela. Ave do mar estrelas. De Deus, Mãe bela. De Deus, Mãe bela. Sempre virgem da morada celeste. Feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação. Saudação. Dá-nos paz e quietação. E o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata. E a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata. Nos livra. O bem nos granjeia. Ostenta aqui as mães. Fazendo que o rogo o povo seu. Ouça aquele que nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai adoremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, que coisa linda, gente. Você fez hoje de manhã? Fiz. Todo dia eu Tem que faço. fazer mesmo. Dá uma pausa aí que eu vou tomar meu remédio. Então vamos lá. Bora. Liturgia da Palavra, 26 de maio de 2020. Sétima semana do tempo da Páscoa, terça-feira. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que sofri
por causa das ciladas dos judeus, nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente, e também em casa, de casa em casa, insisti com judeus e gregos, para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto. Todos vós, entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abençoa, Senhor. Amém, Senhor. Salmo responsorial. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Evangelho, anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre todo ser humano, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo.
te glorifiquei na terra, levando a termo a sua obra que me deste a fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos que do mundo me deste. Eram teus, e a mim os deste, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles reconhecem que tudo quanto me deste vem de ti, porque eu lhes dei as palavras que me deste. Eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, eles, porém, estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos começar a meditação com a primeira leitura. Essa primeira leitura, que é Atos dos Apóstolos, o discurso de despedida de Paulo em Mileto. Ele reúne a comunidade de Éfeso, manda chamar os anciãos que eram o chefe lá da sinagoga, o chefe dos cristãos. Templo lá do templo. É. E com isso ele exorta o povo. Ele exorta o povo. Vamos começar com o versículo 20 desse capítulo 20, Atos do Apóstolo 20, 20. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos, para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a missão de Paulo era anunciar isso. Evangelizar, anunciar Jesus Cristo, anunciar a salvação. Pregar a palavra do Senhor. Isso, pregar a palavra do Senhor, exatamente. E ele fez isso com exatidão. Fez isso com muita força, com muita vontade, com muito entusiasmo. Ele reuniu o povo e disse: ó, eu anunciei para vocês tudo que eu tinha para anunciar. Anunciei. Tudo que vocês pudessem tirar proveito, eu falei. Inclusive de casa em casa. Para se converter a Deus. Ou seja, acreditar em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, acreditar que Ele morreu na cruz por nós. Os que e que ressuscitou ao terceiro dia. E está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Todo-Poderoso. E agora, prisioneiro do Espírito. Esse é o versículo 22 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Paulo disse, muito linda essa forma de Paulo falar, prisioneiro do Espírito. Você entende o que significa isso, prisioneiro do Espírito? Prisioneiro do Espírito, ele estava preso ao Espírito Santo. Sim. Prisioneiro do Espírito Santo.
tentando converter as pessoas. O que significa ser prisioneiro do Espírito Santo? Vamos meditar bastante isso. Prisioneiro do Espírito Santo, o que ele quis dizer? Que o Espírito Santo estava com ele, né? E ele estava preso. Ele estava preso ao Espírito Santo porque ele tinha que ficar para poder passar isso para as pessoas. Entendeu? Por isso que ele estava preso, prisioneiro do Espírito Santo. Prisioneiro de Jesus, do Espírito. Entendeu? E ele com toda a sua força, toda a sua fé, ele queria passar isso para as pessoas. Entendeu? Sim, o Espírito Santo nos impulsiona a evangelizar. Isso. Prisioneiro do Espírito é isso. É você não faz a sua vontade. Faz a vontade do Pai. Você faz a vontade de Deus. Não, do Espírito Santo de Deus. Você não faz... Quando você é prisioneiro do Espírito, você é movido pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. A moção do Espírito Santo. Você é impulsionado pelo Espírito. Você... O Espírito calma. Vamos meditar aqui. Depois de canto, vamos meditar aqui. Vamos para não perder o foco aqui da meditação. Eu adoro essa música. O impossível. É muito boa essa música. O Espírito Santo se move em você. Então, a moção do Espírito Santo nos impulsiona a evangelizar, nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. E ele estava nos impulsiona do Espírito Santo. A ter prazer nas coisas de Deus. Nos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar de nós mesmos. Nossa natureza humana, do nosso espírito humano, para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Esvaziar todas as coisas nos preencher completamente do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus. Limpar. De todas as impurezas, dissipar tudo de ruim. Tudo que nos afasta de Deus. Tudo que nos afasta de Deus. Tudo que não é do agrado de Deus. Tudo que desagrada ou ofende a Deus. Santo, age na nossa vida, Espírito Santo. Temos que nos deixar mover, nos deixar completar, nos deixar encher pelo Espírito Santo de Deus. Temos que deixar nos guiar. Isso, nos guiar, exatamente isso. Nos guiar pelo Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. Nos entregar. Vem, Espírito Santo. Nos guiar pelo Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, age nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus. E Paulo se deixava guiar pelo Espírito. Ou seja, aqui ó, e agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Ou seja, ele estava sendo movido pelo Espírito para ir a Jerusalém. O Espírito Santo estava levando ele até lá. Sei apenas de que cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Ou seja, ele sabia exatamente o que aguardava ele. Ele estava se encaminhando para o martírio. Isso. Paulo sabia. E o Espírito Santo também, né? Ele sabia que não seria fácil o caminho. Ele sabia que ia ter tribulações, ia ter provações, ia ter perseguições. Ele ia sofrer muito. Ele sabia de tudo isso. Então, mas que tudo isso ia acontecer. Mesmo assim, não tinha nada mais importante para ele do que anunciar a palavra de Deus. Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele ainda falou para os irmãos. Eu estou indo, mas agora vocês... Ou seja, ele fala aqui, mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus. Ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo não estava preocupado com a vida dele. Ele não estava preocupado se ele ia ser... Ele estava preocupado se ele ia ser morto, se ele ia apanhar, se ele ia sofrer, se ele ia acontecer isso, acontecer aquilo com ele. A única, maior, principal preocupação dele era pregar e anunciar para todo mundo, evangelizar, que ele pudesse. Deixar o máximo que ele pudesse evangelizar, até porque ele já sabia o que ia acontecer com ele. Então, quanto mais ele evangelizasse, mais ele pregasse, mais as pessoas se convertessem, mais ele ia partir feliz. Entendeu? Quando a gente realizado, a missão cumprida. Missão cumprida. Quando a gente quer cumprir uma missão, entendeu? Mais ele que estava, né? Paulo chegou a um ponto de falar. Espírito Santo. Paulo chegou a um ponto de falar
Viver para mim é Cristo. E morrer para mim é lucro. Por quê? A gente tem que entender a profundidade dessa frase. O que significa? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Por quê? Ele já tinha evangelizado bastante gente. Já tinha feito, né? Já tinha feito a missão dele, já estava cumprindo a missão dele. Entendeu? Se você compreender a profundidade dessa frase, é uma frase muito profunda, tem um sentido muito... Porque quando você está vivendo em Deus, com Deus, para Deus, na graça de Deus, na justiça de Deus, buscando um caminho de santidade, se esforçando para entrar pela porta estreita, você está vivendo com Deus, você... Nossa, tudo que vier para você é lucro, é bênção, é coisa. Deus tem esse poder de tirar do mal que fazem ou tentam fazer, Deus tira um bem. Verdade. Deus nunca permite o mal que ele não possa tirar um bem muito maior. Já falamos sobre isso também em algum outro vídeo. Ele nunca desampara ninguém, né? Ainda mais uma pessoa que estava... Então, não importa o que fossem fazer com Paulo. Ele vivia para Cristo. A vida dele era Cristo. Em Cristo, para Cristo. E com Cristo, né? Com Cristo, em Cristo, por Cristo. Por Cristo. A vida dele era assim. E se ele morresse, ele sabia que ele já estava praticamente salvo. Eu morrer feliz, né? Porque a missão dele estava cumprida. Ter cumprido a missão, né? Muito bom você cumprir sua missão. Entendeu? Satisfação, né? Sim. Nós temos que entender também qual a missão de Deus para a nossa vida. E nos esforçarmos para entender e fazer a vontade de Deus e cumprir a nossa missão, a nossa carreira aqui na Terra. É uma pergunta. Qual é a nossa missão? Também. Qual é a nossa carreira aqui na Terra? O que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Temos que nos fazer essa pergunta todo dia. Verdade. No final ele não falou pros... Agora, porém, portanto, hoje dou testemunho. Ele finalizou essa primeira leitura falando: hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder. Até porque pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Paulo passou para eles tudo. Tudo que ele tinha, ele deu o melhor dele. Deu o melhor dele. Então, tudo que ele tinha. Se ninguém absorveu, se ninguém vai seguir, não é culpa dele. Não é culpa dele. Não é culpa dele. Entendeu? É isso aí, ele deixou bem claro. Todo dia ele dava testemunho. Ele cumpriu a missão dele, entendeu? As pessoas tinham que absorver o que ele estava falando. Pois não deixei, não é culpa minha se algum de vós se perder. Pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. O projeto de Deus a nosso respeito. Quando a gente entende o projeto de Deus a nosso respeito, o maior projeto, você sabe qual é o maior projeto de Deus a nosso respeito? O maior de todos? O maior projeto de Deus nas nossas vidas é nos salvar do pecado, nos libertar do pecado. Nos salvar. Nos salvar. Já foi feito. Nos libertar. Jesus já nos salvou. Para nos libertar. A salvação já é nossa, só a gente tomar posse. Mas qual o projeto de Deus a nosso respeito? O maior e principal projeto de Deus para cada um de nós, independentemente do que for, de qual vocação você tem, de qual chamado seja o seu, independentemente de qualquer coisa em relação a isso, qual missão você tem aqui na Terra, qual a sua carreira, qual o maior e principal chamado para todos nós, não só para mim, não só para você, mas para todos nós cristãos, para todos do mundo. Então, Vitor, está na caminhada dele. O maior projeto de Jesus na nossa vida é essa. A gente está na caminhada. Está com Ele, com Cristo e em Cristo. O maior projeto de Deus para a nossa vida é a santidade. A santidade. Independentemente de qualquer coisa. Deus quer que sejamos santos. Então, queremos que a gente vá na missa, comungue, entendeu? Estejamos na caminhada. Santidade não é só ir na missa e comungar, mas é muito mais profundo do que isso. Eu sei o que você está falando. A santidade não está só nos atos exteriores. Não tá, a santidade está muito mais no interior, está muito mais onde ninguém vê. É verdade. Onde só Deus vê.
A santidade está muito mais no íntimo da sua relação com Deus do que qualquer outra coisa. Sim, você ir na missa e comungar é extremamente importante. A gente não vive sem comunhão, sem a Santíssima Eucaristia. Infelizmente, nesse momento de pandemia, estamos passando por essa privação dele aqui com a gente é que nós da Santíssima Eucaristia, entendeu? Que nos dá força, Na fortifica a nossa alma, nosso espírito. Nos fortalecendo dele, né? Mas a comunhão com Deus, a vida de oração, a santidade é muito mais uma relação pessoal com Deus do que qualquer coisa externa que a gente for fazer. Verdade. Outra coisa, a santidade de vida começa com a sua relação com Deus, mas termina com a sua relação com o próximo. Porque você não pode dizer que ama Deus se você odeia o seu próximo. Verdade. Se você odeia o seu irmão. Aí você está sendo mentiroso. Porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu próximo a quem vê. Mas tem muita gente se odiando aí no mundo, meu filho. Muita. A comunhão, a nossa relação pessoal com Deus nos leva aos nossos irmãos, nos leva ao nosso próximo, nos leva à caridade. Porque Deus é a caridade. Deus é amor. E o amor que Deus tem por nós, quando a gente entende como Deus nos ama, nós passamos até a nos amar mais. Porque nós passamos a nos olhar com os olhos de Deus. Verdade, mas você não viu o padre Temos falando? que ter os olhos de Deus em relação ao nosso próximo também. O padre ontem foi na missa de ontem, o padre falando que tem irmão convivendo um dentro de casa com o outro sem se falar. É verdade. Isso é muito triste. Ai, meu Deus, eu conheço, eu já até te falei isso, garoto. Entendeu? Não existe santidade. Conheço vários irmãos que não se falam. Não existe santidade só você e Deus e o resto que se lasque. Não. Porque a nossa relação com Deus nos leva ao nosso próximo, nos leva a amar o nosso próximo como Deus nos ama. Porque a gente olha para Deus, a gente olha para o alto, a gente enxerga, a gente consegue sentir, consegue ver com os olhos da fé, com os olhos espirituais, o amor que Deus tem por nós. Que fica muito claro esse amor, claríssimo, na passagem do filho pródigo, em Lucas. Como que Deus nos ama, como que o Pai nos ama. Muito claro. Acho que é Lucas 15, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Eu sei que Deus está muito triste com Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. 11 até o 31. Essa passagem é, na minha opinião pessoal, a passagem mais linda de todo o Novo Testamento, que mostra o amor de Deus por nós, como o Pai nos ama, independentemente do quão errado nós tenhamos sido, quanto pecado nós temos cometido, e nada disso importa para Deus, contanto que a gente se arrependa e volte para Ele, de coração, verdadeiramente, genuinamente. A contrição, o arrependimento dos nossos pecados tem que ser genuína. Tem que ser verdadeira. Dessas pessoas todas aí do mundo, a nossa sorte que Deus não é vingativo. Deus nunca, jamais. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é caridade. Tinha muita pouca gente no mundo. Sabia? E essa era a vontade do príncipe, né? Ele atentou tanto Jesus, para Jesus desistir, para ele matar todos nós, né? O príncipe queria tomar conta para matar todos nós. Evangelho. Então, amor de Deus, como a gente chegou aqui no amor de Deus, vamos refletir o Evangelho, então. Evangelho, hoje, João 17, versículo 1. Meu bronquite está querendo atacar. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. A hora que Jesus disse que estava chegando, a glória de Deus. Glória a Deus. Como Deus manifestou. Glória a Deus, Senhor. Como Deus manifestou sua glória aqui na terra.
Em Jesus Cristo. Como foi? Como Deus manifestou a sua glória em Jesus Cristo aqui na terra. Com Jesus Cristo encarnado aqui. Entendi. Então vou explicar para você. Deus manifestou a sua glória. Não foi só na transfiguração. Na transfiguração estava presente Pedro, João, Tiago. Não foi na transfiguração só, mas a sua maior glória foi manifesta na cruz, no alto da cruz. No alto da cruz, eu ia falar. No alto da cruz. Eu ia falar no alto da cruz. Quando ele morreu por nós, derramou seu sangue por nós. Eu ia falar essa isso. É a glória de Deus. Essa é a glorificação de Deus em Jesus Cristo. Caraca, eu ia falar isso, gente. Fiquei confuso. Eu pensei que esse tinha sido antes. A hora que Jesus está falando aqui, ó, é essa. Chegou a hora, Pai. Glorifica o teu filho. Para que o teu filho te glorifique. Essa é a glória de Deus. E a glória de Deus não é a mesma glória dos homens. Foi isso mesmo, a crucificação. A glória de Deus é totalmente oposta, totalmente contrária, totalmente diferente da glória dos homens. Da glória desse mundo. A glória desse mundo não tem nada a ver com a glória de Deus. A glória desse mundo diz que para você ter glória, você tem que ter dinheiro, tem que ter muito dinheiro, tem que ter muito poder, tem que ter muito status, tem que comandar muita gente, você tem que ser muito importante. Essa é a glória do mundo. Essa é a glória do mundo. E a glória do mundo não tem nada a ver com a glória de Deus. A glória de Deus diz que para você ser o mais importante, você tem que ser o servo. E quem foi o maior servo de Deus aqui na terra? Senão Jesus Cristo. O próprio Deus. Humilde. O maior servo de Deus aqui na terra foi Jesus Cristo. Ele se tornou servo por nós. Ele serviu a nós em Deus, serviu a Deus. Servo de Deus. Por Deus e por nós. Verdade. Para você ser, e Jesus disse, para você ser o mais importante, você tem que ser o servo. Né? Foi humilhado, né? A glória de Deus é servidão. Servidão por amor. Servidão por gratidão. Mas, olha, Vitor, se cada pessoa, se cada ser humano, meu Deus, Senhor, misericórdia, o Filho do Homem pensasse, Vitor, essas pessoas nem sabem, muita gente não sabe que Jesus morreu na cruz por nós. Eu quero prova, Senhor, eu acho que essas pessoas, a maioria não sabe, Vitor, ainda não sabe nem como é que o mundo começou, que o mundo é mundo. Tem gente que vive aí por viver, mas não sabe de nada, não quer saber, não medita, não lê a Bíblia. Não... Aí fica muito difícil. Meu Deus do céu. Por isso tem que ser proclamada a palavra. Tem que ser proclamada. A todos os cantos do mundo. Tem que ser. Que uma hora essas pessoas vão ter que atracar, meu Deus do céu. Gente, ó, eu vou te falar. A pessoa pega a Bíblia, lê ali um versículo, bate o beijo para lá, bate o beijo para cá. Mas não medita, não para, meu Deus. Deixa eu meditar isso aqui, Senhor. Eu vou ler isso aqui até eu entender a palavra. Isso deveria ser feito, sim. O príncipe, ele cega você, ele quer te tirar da palavra do Senhor. E tem pessoas que são fracas, meu Deus do céu, aí pronto. Aí desiste. E essa glória de Jesus na cruz, no alto da cruz, foi para quê? Ó, assim como lhe deste autoridade sobre todo ser humano. Jesus se entregou na cruz por nós, para fazer a vontade de Deus e para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Seja feita a vida eterna. Vontade, Pai. Para nos conceder a vida eterna, para abrir as portas do céu para nós que estavam fechadas por causa do pecado original. Jesus abriu a porta dos céus para a gente. No alto da cruz. Ó, ora, a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Aqui está a vida eterna. Amém. Nós temos que conhecer a Deus.
O que está em comunhão com Deus. Tem palavras na Bíblia que tem um sentido muito mais profundo do que a gente conhece aqui no mundo, aqui. As palavras na Bíblia têm um sentido muito mais profundo, sabe? O conhecer no sentido bíblico é um sentido muito mais profundo do que o do conhecer aqui no mundanismo que a gente vive. Entendeu? No mundo aqui, o conhecer, você conhece fulano? Conheço, eu vejo ele passando ali, eu conheço. Você, entendeu? Você conhece determinada pessoa? Você conhece, por exemplo, uma pessoa famosa. Você conhece aquela pessoa lá famosa? Conheço, sim, eu vejo na televisão, eu vejo na novela. Aquela pessoa é muito gente boa, não sei o que, não sei o que. Mas eu lembro que meu vozinho chegava lá na minha casa de jumentinho, no burrinho dele, e ele contava as histórias lá, ele falava minha filha, ele falava com minha mãe, minha filha, nem todo mundo sabe quem é Deus. Você sabe que tem gente que só clama o nome de Deus quando leva uma topada, Joanita? Ele chama a mãe de Joanita? Sim, só na hora da aflição, na hora da tribulação. Eu escutava o meu avô falando. Que lembra que Deus existe, infelizmente. Meu avô falava, Joanita, quando Deus só na hora do sofrimento. É porque Deus não... Como é que ele falava, meu Deus do céu? Não é... Aquelas palavras lá do norte, Jesus. Tá, eu entendi o que você disse. Ele falava umas palavras como se... Entendeu? Deus não é ruim, não é perverso. Ele falava. Minha filha, Deus não é perverso não, Joanita. Se Deus fosse perverso, não tinha mais um ser humano na face da terra. Meu avô falava. É verdade. Oh, meu Deus, tão bonitinho. Ele falava, minha filha, muita gente não conhece Deus, Joanita. Só chama o nome de Deus quando leva uma topada aqui. Oh, meu velhinho lindo, meu Deus do céu. Então, o conhecer, no sentido bíblico, é muito mais profundo do que o conhecer que a gente conhece aqui no mundo. Entendeu? O conhecer, no sentido bíblico, é o âmago, é o íntimo, é você... É o amar. O conhecer é você amar. O conhecer aqui, Ora, a vida eterna é esta, que vocês conheçam, que vocês amam, que vocês amem o único e verdadeiro Deus e aquele que ele enviaste, Jesus Cristo. O conhecer é no sentido de amar. Amar sobre todas as coisas. Amar com todo o coração. Amar com toda a alma, com todo o ser, com todo o âmago do ser. Então, Vitor, esse é o conhecer bíblico. Entendeu? O amor condicional é esse aí. Todos têm que chegar ao conhecimento de Deus. Faz as coisas, todos têm que conhecer a palavra de Deus. Tudo que ele fez com a gente, todos têm que conhecer como Deus nos ama. Como Deus quer sempre o melhor para nós. Deus quer que a gente complete nossa carreira. Deus quer que a gente execute perfeitamente a nossa missão. Que a gente chegue ao conhecimento dele, que a gente um dia encontre com ele no céu, face a face. Que a gente veja a glória de Deus no céu. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Todos cheguem ao conhecimento dele. Independentemente do que a pessoa fez ou deixou de fazer, de quantos pecados a pessoa tem, ou mais cabeludos que sejam, isso não importa para Deus, que Deus é infinita misericórdia. Se a pessoa, não importa, pensa no pior pecado da face da terra, Deus perdoa. Deus perdoa o pior pecado que existe na face da terra, Deus perdoa. O pior... Ele perdoa aqueles infelizes lá que botaram ele na cruz, falou, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Exatamente. Pai, perdoa. Porque Deus é infinita misericórdia. Não sabe o que faz. Agora você vê. Vamos pensar num pecado muito grave aqui. Um pecado extremamente grave. Nossa, muito grave. Um pecado muito grave. Vamos pensar aqui. Por exemplo, o aborto. O assassinato de uma criança inocente no ventre da mãe. É um pecado gravíssimo. Extremamente grave. Diante de Deus. Extremamente grave. O assassinato de uma criança no ventre da mãe. Verdade. Mas Deus perdoa esse pecado se a pessoa se arrepender genuinamente, verdadeiramente, se arrepender de coração e buscá-lo, clamar, pedir perdão, implorar a misericórdia de Deus. Deus perdoa, Deus concede a misericórdia e Deus perdoa. Porque não existe pecado na face da terra que seja maior, que tenha mais poder do que o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz. O sangue derramado de Jesus Cristo na cruz, uma gota desse sangue é suficiente para eliminar, para apagar todo tipo de pecado.
E lavar todos os rios. E lavar todo tipo de pecado. E perdoar todo tipo de pecado. Jesus Cristo, Deus, o sangue de Deus derramado na cruz é o suficiente para a salvação de toda a humanidade, de todo o mundo, não só desse mundo, mas de quantos mundos existissem no universo. Verdade. O poder do sangue de Cristo, o poder do sangue de Cristo é uma coisa inimaginável, é algo inimaginável. Nós não temos como mensurar, como imaginar. Deus é muito grande para a nossa cabeça, a gente não consegue entender ainda. A grandiosidade, a grandeza, o poder de Deus, o poderio, a glória de Deus não é muito grande para a nossa cabeça. É muito... Mas Deus perdoa todos os pecados, contanto que haja verdadeiro propósito de emenda, de coração contrito, genuíno, verdadeiro, arrependimento verdadeiro, de alma, de coração, e propósito de emenda. Propósito de não mais voltar a pecar. O que é propósito de emenda? É você se esforçar com todas as suas forças, com todo o seu ser, de não mais desagradar, não mais ofender a Deus. Propósito de emenda, não mais ofender a Deus, não mais pecar. Porque quando a gente ama alguém, isso eu tô falando do amor mundano aqui, entendeu? Quando a gente ama alguém, a gente não quer ofender essa pessoa. Verdade. Quando a gente ama alguém, a gente não quer ofender, a gente faz o possível para não ofender essa pessoa, para não magoar ela. E com Deus é a mesma coisa, só que mais intenso, ainda maior ainda, porque o amor de Deus não tem como, nem se compara a qualquer amor que seja aqui na Terra. Nem se compara. O amor de uma mãe por seu filho é só uma breve faísca, um reflexo, sabe, uma coisa bem 0,01% do que é o amor de Deus por nós. Outra coisa que eu ia te falar, presta atenção. E como a gente ama, quando Deus nos ama, quando a gente entende esse amor de Deus por nós vamos amar a Deus também. Nós vamos nos esforçar para não mais ofendê-lo, nem desagradá-lo. O que eu ia te falar? Eu ia te falar que a gente comunga aqui espiritualmente. A gente às vezes assiste 3, 4 missas. Nessas 3, 4 missas a gente comunga espiritualmente, pede perdão. A gente pede perdão dos nossos pecados. Sim. Quando a gente está comungando espiritualmente, fazendo Você acha que alguém, pelo menos uma vez na semana, pede perdão aos seus pecados? Não, eu não sei da vida de ninguém. Deixa eu falar. E não pede. Sabe por que não pede? Porque acha que não peca. Exatamente. E o pior pecador é aquele que acha que não peca. Sim, perfeito o que você falou agora. O pior pecador a gente tem que entender, é aquele que acha que não peca. É um dos caminhos para a santidade, é você entender como você é miserável. Deixa eu falar. Se você chegar para qualquer pessoa que não esteja na caminhada, que não entenda o pecado, e você falar para essa pessoa, fulano, se eu tocar em algum pecado, ela vai pular para trás e vai falar, eu não tenho pecado. E sabe o que ela vai te falar? Eu não matei, eu não roubei. Aí, o que acontece? Só em ela falar isso, já pecou. Pois é. Já foi. Mas como eu disse, quando a gente chega ao conhecimento de Deus, isso clareia na nossa mente. Nossos pecados. Ele vai pular em cima de mim. Passa. Os santos eram uma prova viva disso. Os santos eram uma prova viva disso. Quanto mais elevados em santidade, mais eles reconheciam o grau de miséria deles. Quanto mais próximos de Deus, mais íntimos de Deus, mais eles reconheciam como eles são miseráveis, pecadores e precisam pedir perdão a Deus todo dia. Então é isso que eu te falei. Nós temos que orar muito para que todos cheguem a conhecimento de Deus e proclamar a palavra, pregar a palavra. Pregar a palavra. Essas que batem no peito, pula para trás e fala que não tem pecado, é as que mais pecam. Na Bíblia nos fala, quem fala que não tem pecados é um mentiroso. E está mentindo contra o próprio Deus, que morreu por nossos pecados. Eu tô te falando, Vitor, eu tô te falando. Eu lembro que a sua avó falava isso para mim. Minha filha, os maiores pecadores é aqueles que falam que não tem pecado. São os que mais pecam, são os que mais coisas. Ai, meu Deus, mas é muito difícil. Vitor, é muito difícil, Vitor. Você... Meu Deus do céu, você levar a palavra, você não vê o que esse discípulo passava? Sim, não é fácil. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Não é fácil, gente. Mas é o caminho. É o caminho da verdade e da vida.
Eu consegui, acho que, evangelizar umas 3 ou 4 pessoas na minha vida. Eu fiquei muito feliz. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Porque quando eu conheci elas não iam para a igreja. Nada que é fácil. Nada que é fácil vale a pena. O difícil. E outra coisa que eu vou te falar. Quanto mais difícil for algo, mais vale a pena. Eu sei, porque eu sei que a pessoa que me falou não mente, eu sei que é verdade. Pessoa de dentro da igreja aqui, da nossa igreja, tem pessoa que não sabe rezar o texto. Não sabe rezar o texto. Eu não sei de ninguém, sei da vida de ninguém. Tem uns que não sabem rezar o texto. Eu sei um monte de gente que vai na igreja também que não sabe. Eu não sei de nada. E eu conheço um monte de gente que não sabe. Pessoas já com mais de 70 anos. Realmente é muito triste isso. Muito triste porque o terço é uma libertação. Nossa, o terço, o Santo Rosário é uma arma poderosa contra o demônio. É uma arma poderosíssima que Deus que Deus nos deu. Eu não gosto de falar esse nome dentro de casa. É uma arma poderosíssima, o Santo Rosário. É o Santo Rosário, o terço na mão. Uma arma poderosíssima, poderosíssima. Gente, eu não consigo, às vezes eu tô atrasada já, que às vezes a gente tá dormindo muito tarde, das orações, tô acordando tarde. Às vezes eu falo assim, meu Deus, não vou rezar o texto, não vou rezar lá embaixo. Mas aí eu falo, eu vou descer, não vai dar tempo de rezar, vou rezar meu texto. Mas teve um dia que eu não rezei o texto lá em cima. Eu fiquei... Gente, aquele dia, acho que foi até um domingo, não lembro, olha. Quanto eu não parei aqui e não rezei o texto, gente. Sim. Mas isso, você sente necessidade. Sente. Você sente necessidade da oração. Entendeu? Do texto. Meu Deus, o texto é uma libertação, gente. Como que as pessoas... E outra coisa que eu vou te falar, hein? Outra coisa que eu vou te falar. Não é todo mundo que tem paciência de orar texto, não. Não é todo mundo que tem, não. Tem gente que pula Ave Maria, pula tudo. Assim, blá, 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 blá. Eu conheço umas 2 ou 3 que eu nem consigo rezar texto com elas. Que elas tiram até a sua concentração. Não consegue rezar. E pula os mistérios. É muito difícil, gente. Mas então, sabe o que é isso? As pessoas não têm paciência nem de orar. A reflexão do evangelho de hoje, senão o vídeo vai ficar muito longo. É isso. Chegar ao conhecimento de Deus. Do Deus único e verdadeiro. E aquele que lhe enviaste. Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse é a reflexão do evangelho de hoje. Nós chegamos ao conhecimento de Deus. Como já expliquei, conhecimento na Bíblia, conhecimento bíblico, é extremamente diferente do que o conhecimento que temos no mundo. Tudo que é do Pai é meu. E tudo que é do Filho é meu. Sim. Que é Deus. Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Tudo que é teu é meu. Porque coisa mais linda, meu Deus. Jesus Cristo é Deus. Verdade. Assim como Deus Pai, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade. 3 pessoas e um Deus. Então... eu não sei. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Por essa meditação. Mas eu não sei não, mas eu tenho certeza. E olha que meu pai e minha mãe praticamente obrigavam a gente para a igreja. A gente morava numa roça muito roça mesmo. A igreja era muito distante. Entendeu? E minha mãe levava a gente. Eu e Fatinha, então, eu lembro que eu e Fatinha a gente ia de mão dada para a igreja. A gente vestia muita roupinha igual. Ai, meu Deus do céu. Graças a Deus que minha avó obrigava vocês a ir para a igreja, né? Olha, eu vou te falar. Porque se ela não tivesse obrigado, talvez hoje a gente não estaria aqui meditando a palavra. Meu Deus do céu, que igreja que eu adorava ir todo domingo, gente. Era qual? Igreja qual? Nossa Senhora qual? Santa Anastácia. Santa Anastácia. Gente, olha. E era muita caminhada. E a gente ia e vinha. Todo domingo a gente ia na missa. Meu Deus do céu, gente. E tem gente que mora dentro da igreja, praticamente passa e vira a cara, porque não entra. Muito triste. Muito triste isso. É muito duro isso, gente. É muito duro. E meu pai e minha mãe obrigavam a gente praticamente na igreja. Todo domingo. Só que eu acho que nenhum dos meus irmãos sabe orar um terço. Isso é muito triste também. Muito triste. É muito triste. Sabe o quê? Aquilo que eu te falei, a gente não pode pegar a pessoa, entendeu? E socar ela na parede e falar, tu vai aprender agora a rezar o texto. Botar a sandália do lado, tu vai aprender a rezar o texto. Entendeu? E muita rebeldia também. Eles eram muito rebeldes. Então, gente, eu vou te falar. Meu Deus do céu, misericórdia, sabe? Gente, é muito triste isso. Você
Tá, então não se interessar, vamos finalizar. Meu Deus do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.